Olá, senhoritas, senhores. Para dar continuidade aos tópicos que tínhamos visto na aula anterior e principalmente a aplicação do momento de inércia, na aula de hoje veremos alguns casos específicos ao momento de inércia, como é justamente uma haste ou um pau de vassoura, cujo eixo de rotação é pela metade, apresentando um momento de inércia equivalente a 1/12 a sua massa vezes seu comprimento L à segunda potência. E nesse caso, justamente poderíamos dizer que seu eixo de rotação passa pelo seu centro de massa, mas poderia ser que seu eixo de rotação dessa haste seja justamente na borda, apresentando um momento de inércia um pouco maior, 4 vezes maior para ser mais exatos. Mas não é a única estrutura ou sólido ou rígido que poderia apresentar uma rotação. Poderia ser uma esfera sólida, cujo momento de inércia é diferente de uma esfera oca, uma casca oca esférica de raio R maiúsculo. Poderia ser um disco muito grosso, um cilindro ou simplesmente uma moeda bem fina, cuja massa está distribuída em todo o seu raio e, em comparação, poderíamos ter também um anel ou uma argoela que toda a sua massa está distribuída só na periferia, a diferença do próprio disco que compõe um sólido rígido. Mas poderia ser uma argoela, poderia ser uma folha de algum metal rolada de tal maneira que seja um cilindro oco. Mas o importante é ver que nesse caso apresenta um momento de inércia completamente diferente. Se fosse o caso particular de uma chaleira ou alguma peça que tenhamos em casa, haveria que determinar qual seria a contribuição de todos os elementos infinitesimais de massa para realizar e calcular o momento de inércia. Como está distribuída a sua massa em relação ao eixo de rotação dessa peça, ou essas simétricas, que são um pouco mais fáceis de determinar, ou essa bem mais simples por ser quase unidimensionalmente descrita, uma haste ou um pau de vassoura. Poderia ser que o eixo seja perpendicular à direção do plano, como acontece com esse anel, muito fino, mas na imagem se apresenta como se fosse uma determinada espessura, apresentando um momento de inércia diferente que o momento de inércia que apresentaria a mesma estrutura, o mesmo anel, se seu eixo de rotação passasse pelos seus centros de massa perpendicular ao plano, caracterizado por esse anel. Se me faço entender com essas ideias, também poderíamos analisar qual é o momento de inércia de uma estrutura retangular de largura A e comprimento B, similar a uma porta. Poderia ser que esteja girando nós nesse eixo que associaríamos ao nosso dia a dia como as dobradiças que estão presas a uma porta. Poderia ser um eixo perpendicular. Poderia ser um cilindro com espessura de raio maior 2, raio menor 1 e girando em torno do seu centro, que passa justamente esse eixo e cortando o seu centro de massa. Poderia ser a esfera, como tínhamos visto no caso anterior, mas essa imagem mostra de maneira mais colorida, mais visual, o que seriam os momentos de inércia para diferentes estruturas simétricas fáceis de determinar. E se, quando temos um bloco no nosso dia a dia, somamos as massas que compõem esse bloco, poderíamos analisar esse exercício número 10, que consta num volante de inércia de uma máquina a vapor, como se observa nessa imagem, umas máquinas já velhas, que tem um raio de 1,2 metros de comprimento. Essa roda gigante é um volante de inércia composto por um aro externo de massa 2.500 kg e 8 raios, como se observa aqui nessa imagem, só você consegue enxergar 4, 8 raios equidistantes com uma massa de 225 kg. Qual é o momento de inércia da roda em relação ao eixo perpendicular, como se observa aqui nessa imagem, ao plano da roda
e passando pelo seu centro de massa se está distribuída uniformemente a massa e, portanto, o eixo de rotação atravessa o centro de massa da estrutura. Para aquilo, poderíamos dizer que a massa total desse sistema é de 4.300 kg, associada à massa do disco maior, do aro maior, 2.500 kg, e as 8 massas vinculadas às 8 hastes. Ou seja, que o momento de inércia poderia expressar-se como sendo um momento de inércia associado à contribuição do disco, nesse caso do aro externo, mas as 8 barras, que por sua vez temos visto que as barras girando de uma extremidade da sua configuração apresentariam um momento de inércia associado à sua massa, ao seu comprimento, que nesse caso o comprimento é o comprimento R do raio desse aro, 1/3 desse valor, mas a contribuição do próprio aro, cuja massa está distribuída a essa distância, desprezando que tem uma espessura para simplificar os cálculos. Portanto, o momento de inércia total poderíamos deixar em evidência que compartilham a informação do raio ao quadrado e somaríamos as informações da massa das hastes e da massa do aro, implicando que o momento de inércia seja bastante notório. Poderíamos compará-lo com outros contextos cotidianos. Por exemplo, numa peça como essa daqui. Mas, com esse exemplo, conseguiríamos ver que se a massa de um sistema total expressaria-se como a soma das suas contribuições, das partículas 1, 2, 3, 4, 5, até a enésima, nesse caso, o momento de inércia total de uma peça sólida poder-se expressar como sendo a soma de todas as contribuições. Para que serve o volante de inércia? Talvez seja uma maneira de poder ter uma grande chance de armazenar energia cinética. Energia cinética no caso da rotação. Como se faz para cortar o granito? Com grandes volantes de inércia vinculados a esses motores elétricos, para que os serrotes consigam ir e vir, esse movimento constante, facilitando a cortada. Poderia ser usado também em um trator antigo, um trator de um pistão a vapor, onde a força do pistão é ps, ps, ps. Mas nesse caso são forças lineares e são abruptas, pois esse pistão deverá parar nas extremidades e não estaria fornecendo força para uma máquina usar essa informação ou esse esforço. Mas como poder transformar o movimento linear em movimento angular e como fazer que essa rotação seja mais suave na hora desses impulsos abruptos que acontecem com esses pistões? A resposta é um volante de inércia que gire, armazene energia cinética e, portanto, facilite a cedida da energia associada a esse pistão a uma máquina desejada. Por exemplo, no próximo vídeo veremos para que serve um volante de inércia. É um motor elétrico, um motor com 8 pistões elétricos, um V8. Consegue girar por mais que as revoluções do eixo, a corrente elétrica seja baixa. Por ter esse volante de inércia, facilitaria a continuação do seu próprio giro. Sin embargo, quando remove seu volante de inércia, escuta-se que é mais difícil conseguir girar a baixas revoluções. Detém-se por completo. Se me faço entender com essa ideia, vamos analisar outro exercício. Se diz que duas massas, como se observa aqui nessa imagem à direita, de 24 kg a massa A na parte inferior e a massa B de 32 kg estão penduradas por uma corda de massa desprezível que circunda um círculo, ou um disco, de massa 6 kg, e raio
12 centímetros, como se observa na parte superior. Poderíamos associar esse disco a ser uma polia, uma roldana do nosso dia a dia, implicando que esse objeto mais massivo, massa B, que é de 32 kg, puxe através da corda esse objeto de massa A de 24 kg, portanto, esse objeto descerá 2,5 metros, enquanto o outro ascenderá até a mesma altura em virtude dessa puxada. Mas o disco tem massa e a corda não desliza-se livremente sobre o disco. O disco começará a girar e de onde virá justamente essa força, essa causa para esse giro? E com base nessa informação, poderíamos determinar qual será a velocidade máxima atingida pelas massas penduradas, quando esse objeto justamente quase que bata a superfície inferior e esse objeto de massa MA atinja a altura de 2,5 metros. Se no sistema não há forças dissipativas, se o eixo de rotação dessa roldana está completamente lubrificado, poderíamos dizer que há conservação da energia. A energia mecânica total inicial do sistema, segundo como se observa nessa imagem, permanecerá constante no tempo e simplesmente transformar-se-ia a outra condição diferente. Diria-se que inicialmente o único existente é a energia potencial gravitacional que experimenta o bloco de massa MB, cujo peso está associado a essa altura de 2,5 metros, que cairá e, portanto, não experimentará energia potencial gravitacional, pois a sua altura final será zero, mas o bloco de massa MA elevar-se-ia até essa altura de 2,5 metros, ganhando uma velocidade no ascenso, que nesse caso seria a velocidade máxima atingida, a velocidade final, e portanto expressaria-se a sua energia cinética. O bloco de massa B também estará descendo, movimentando-se, mas descendo, atingindo a mesma velocidade que em módulo são iguais, por mais que esteja descendo em direções diferentes, e o disco, que tem um momento de inércia associado à sua configuração, à sua distribuição geométrica de massa em relação a esse eixo de rotação que passa pelo seu centro geométrico, pelos seus centros de massa, que atingirá uma velocidade angular final máxima. E, portanto, teria e terá uma energia cinética da rotação, ou de rotação. Qual será essa velocidade final máxima, essa velocidade angular máxima? Como poderla relacionar com a velocidade final dos blocos? Para responder a essa pergunta, poderíamos fazer o vínculo entre as grandezas físicas angulares com as grandezas físicas lineares mediante um fator de escala, o raio da própria estrutura circular. Quanto maior seja, maior será a velocidade da periferia. Aquilo implica que, se esse bloco tenha descido 1 centímetro, portanto, o outro tenha se elevado 1 centímetro e a roda tenha mudado de orientação associada a esse centímetro de comprimento, dado o lapso que gastou o bloco em descer 1 centímetro, o lapso que gastou o bloco em ascender 1 centímetro. Nesse mesmo lapso, a roda que mudou de orientação apresentará uma velocidade angular que seja o reflexo dessa informação, da velocidade linear. Poderíamos limpar um pouco a imagem e fazer a reescrita, passando os termos das energias potenciais gravitacionais à esquerda e à direita, deixando em evidência a massa está presente, mas deixando mais notório em evidência o fator 1,5 e a velocidade final ao quadrado, dizendo que é uma contribuição coletiva de ambos blocos que apresentam uma velocidade final que módulo é equivalente. Mas a contribuição da energia cinética de rotação associada ao meio da massa do disco vezes o raio quadrado, ou seja, esse termo é o momento de inércia do disco em relação ao seu eixo de rotação, e expressando a velocidade angular em relação à velocidade final dividido pelo raio,
Sin embargo, por estar ao quadrado, deverá todo estar à segunda potência, a velocidade final, segunda potência, e o raio à segunda potência. Pelo menos veríamos que raio ao quadrado e raio ao quadrado simplificariam-se. Na hora de limpar um pouco essa imagem, veríamos que, ao simplificar os raios, poderíamos deixar em evidência à direita o termo relacionado com a velocidade final ao quadrado. O fator 1/2 também está presente nesse terceiro termo e contribuiria aparentemente com a metade da massa do próprio disco. Isso implicaria que a velocidade final dos blocos no movimento de descida e ascenso seja expressa e está influenciada pelo momento de inércia do próprio disco. Quanto maior seja a massa do disco, menor será a velocidade da descida desses dois blocos, mais devagar descerão, por mais que seja a mesma altura, gastarão mais tempo, pois o disco terá uma maior inércia e, portanto, gastará mais tempo para aumentar a sua velocidade angular. E de aumentar a sua velocidade angular, entraríamos em um contexto relacionado às causas desse acréscimo ou diminuição de velocidade angular. De substituir os valores, essa seria a resposta numérica. Mas quais são as causas de uma rotação? Como poderlas caracterizar? Qual seria a ação que essa moça está tentando fazer com essa ferramenta tão pequena? Como poderíamos usar as marchas de uma bicicleta da maneira adequada no caso de ascender uma colina ou descer a colina? Qual deveria ser a marcha? E por que essa balança apresenta o equilíbrio, por mais que as massas são bem diferentes? Há distâncias diferentes em relação a esse ponto de apoio, a esse pivô, como se chama para as balanças. Se tínhamos visto na Física Geral 1, ou na Física 1, que é a força causante dos movimentos, esses movimentos são caracterizados por uma aceleração que experimentarão a favor da mesma direção da força aplicada, mas tudo dependerá da massa desse corpo. Mas se a força aplicada é a uma determinada distância, poderíamos dizer que o poder de torção dessa força estará vinculado com a intensidade da força a ser aplicada para movimentar essa chave ou essa ferramenta, e a distância na qual aplica-se essa força. Por exemplo, mostraria-se experimentalmente que a ação de uma força de 20 newtons nessa ferramenta a 1 metro de distância é idêntico à ação de uma força da metade da intensidade, só que é o dobro dessa distância. Para aquilo, quem tem bicicleta, quem deseja afrouxar porcas, saberá que quanto mais comprida seja a ferramenta, mais fácil poderia ser removida essa porca enferrujada que está presa a esse parafuso. E se for as forças, as causas dos movimentos de translação, como poder relacionar as forças que esse par de pessoas está fazendo sobre a hélice de um pequeno avião para começar o seu movimento de rotação do eixo desse motor do avião? Qual seria a componente da força? Será que toda a força é capaz de gerar uma rotação sobre esse eixo? Essa força que é aplicada a uma determinada distância em relação ao eixo? A resposta é somente uma força que seja perpendicular a essa distância. Essa força que fará o movimento de rotar, ou será a causante principal para que essa peça comece a girar, e a outra componente da força paralela à distância, mas nesse caso na direção antiparalela, implicaria que se consiga esmagar essa hélice, mas não geraria torção física alguma sobre esse eixo. Ou seja, que tornaria-se mais fácil, quanto maior seja a intensidade da força perpendicular à ação para gerar, ou a distância dessa hélice, quanto maior seja para gerar a rotação, aumentando a intensidade da força ou simplesmente maximizando essa contribuição da força perpendicular. Aquilo em física chama-se torque, o poder da torção, a capacidade de gerar giros
de gerar movimentos de rotação, cujo módulo expressaria-se por ser uma grandeza física angular mediante uma letra grega minúscula chamada de tau minúscula, expressaria-se como sendo a distância na qual agiu uma força perpendicular a essa distância capaz de criar uma torção, de criar fisicamente um torque. E por serem grandezas físicas vetoriais, poderíamos relacionar toda essa expressão anterior, com base à ação dessa força, uma força que é tangente a esse giro, ou perpendicular ao raio de ação dessa força em relação ao eixo de rotação, poderia ser a 45 graus, ou simplesmente não faz nada, não começaria a movimentar-se esse disco com a ação dessa viela, essa sujeição, essa peça que está aqui. Diria-se que o mais importante é a contribuição que seja perpendicular. E perpendicular poderíamos relacioná-la com esse ângulo que está entre ambos vetores, o vetor posição e o vetor força. Esse vetor, o vetor entre si há uma determinada direção. E dessa forma de ser a componente seno, ou associada com a componente seno-cateto oposto a esse ângulo entre si, poderíamos resumir esse módulo a ser uma informação que seja expressa de forma vetorial. Pois se a posição na qual haja força expressa-se vetorialmente e a força é uma grandeza física vetorial, poderia usar seu produto vetorial para caracterizar o torque criado por essa força que age a essa distância sobre um corpo rígido. Em breve me farei entender que significa o produto vetorial com alguns casos particulares. Mas de ser um vetor, o torque, como poderlo representar? Se essa imagem que vocês estão assistindo é um vídeo bidimensional, e para aquilo poderíamos imaginar uma seção de um corpo rígido que, em relação ao eixo de rotação que passa pela origem desse sistema cartesiano, age uma força a uma determinada distância. Somente seria capaz de rotar esse corpo rígido a componente perpendicular à distância da força, pois a outra, o único que faria, a componente paralela à distância, faria que esse corpo se esticasse ou se deformasse de não ser rígido, mas não tem a capacidade de começar o giro. Somente a força perpendicular fará que esse corpo movimente-se na direção anti-horária. E anti-horária poderia também expressar-se o torque, por ser uma grandeza física vetorial, para onde assinalaria? Fisicamente deveria dizer-se que deverá ser perpendicular a esse plano, pois o produto vetorial fornece um vetor perpendicular a esses dois. E se os dois, a posição e o vetor força, pertencem a essa imagem bidimensional, poderá dizer-se que esse vetor torque é perpendicular. Deveria sair da tela, mas em qual direção? Por enquanto, expressaria-se dessa maneira, como sendo um ponto. E se for a força no sentido oposto, o ângulo agora com um valor negativo, nesse sentido oposto implicaria que esse objeto girará no sentido horário e não anti-horário, expressaria-se o torque agora como se fosse um X dentro de um círculo. E a que faz alusão esse ponto bem grande e esse X notório sobre esse eixo de rotação? Faz alusão ao vetor, que o vetor caracteriza-se pictoricamente por ser uma seta, e é bem melhor usar uma seta para dizer que se sai do plano de observação, a ponta da seta seria aquilo que estaria sendo, ou representa-se com esse círculo e o ponto bem pequeno na sua parte inferior, na sua parte interna. E se entra o vetor ao plano, atravessando essa superfície completa dessa imagem, então o que se observaria seria a parte traseira da flecha, que geralmente teria, aparentemente, um pedacinho de penas para ter esse formato de X. Mas o produto vetorial, poderíamos também associá-lo a dois vetores que têm três componentes cartesianas, x, y, z para o vetor A, ou mesmo para B.
Se diz formalmente que o produto vetorial obtém-se mediante esse cálculo, determinando para o primeiro cofator o determinante dessa matriz 2 por 2 na diagonal menos a outra diagonal, teria-se a componente em x, para a componente y sendo outro cofator, mas esse daqui no caso ímpar, teria-se a componente de uma diagonal menos a outra e por ser ímpar será todo negativo, então poderia escrever-se de uma maneira organizada para ser positivo e negativo para essa componente. O mesmo acontece com o último termo, cujo cofator já é par e, portanto, seria o determinante dessa matriz 2 por 2. Ou seja que o vetor resultante é um vetor que tem 3 componentes espaciais, mas seu módulo, depois de fazer os cálculos, poderia mostrar-se que será equivalente ao módulo do primeiro vetor que atua no produto vetorial com o vetor B, o módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre ambos vetores. Isso significa que, se formos a representar ambos vetores no espaço plano, ou no espaço em perspectiva, para ser mais exatos, a diferença de orientação entre esse espaço plano entre si, quantifica-se mediante o ângulo θAB. Na direção perpendicular a esse plano, expressaria-se mediante o vetor normal, perpendicular ao vetor A e perpendicular ao vetor B. E nessa direção perpendicular, expressaria-se, nesse caso, por ser o produto vetorial de A com B, para cima o produto vetorial de A com B e para baixo o produto vetorial de B com A, que deverá ter o mesmo módulo, sin embargo, a direção é oposta, por isso tem um sinal negativo na frente. A maneira de determinar essa direção, se é para cima, se é para baixo, tudo dependerá do produto de qual é o primeiro vetor do segundo, mas satisfazendo a regra da mão direita, onde o vetor primeiro estaria relacionado com o dedo indicador, o segundo vetor com o dedo do meio, do coração, e o resultado seria o produto vetorial expresso mediante o polegar. A regra da mão direita nos diria o sentido desse vetor. Se for A e B, A ao longo do eixo X, ou nesse caso A nessa orientação e B, a diferença de orientação com A é zero, no A produto vetorial seria nulo, mas de serem perpendiculares, atingiria-se o máximo valor do produto vetorial, pois o ângulo entre si é 90 graus e o seno de 90 equivale a 1, portanto será o módulo entre os vetores. Não há um plano constituído quando os vetores são antiparalelos e o seno de 180 é zero. Quando o ângulo entre si for menos 90, tem o mesmo módulo, mas o sentido é o contrário. Se me faço entender com essa ideia, poderíamos analisar o próximo exemplo relacionado com determinar o módulo e direção do torque realizado sobre o cano metálico se uma pessoa faz a força com essa chave inglesa bem presa, sujeita a esse cano que está duro de afrouxar, fazendo uma força, aplicando parte do seu peso, 900 newtons, a uma distância de 80 centímetros em relação ao eixo de rotação, mas inicialmente a uma inclinação de 19 graus. Qual será o torque capaz de afrouxar essa porca enferrujada ou essa peça bastante enferrujada? Sabemos a distância, sabemos a força aplicada. Poderíamos dizer que a força aplicada é a mesma representação anterior. Se diz que um vetor é o mesmo, por mais que desloque-se no espaço, mas será o mesmo se apresenta a mesma direção e a mesma intensidade, o mesmo módulo nesse caso. E a diferença de orientação entre ambos vetores, o vetor posição e o vetor força, será 19 graus mais o perpendicular, mais 90 graus, implicando que seja 109. Portanto, o módulo vetor torque expressaria-se mediante o módulo vetor distância, a intensidade da força aplicada e o seno do ângulo de 109 graus. Depois de substituir os valores, poderíamos ver que é um torque, diríamos que notório, mas capaz de
permitir-nos afrouxar essa peça que está bastante enferrujada. A direção seria perpendicular para fora, pois se formos aplicar a regra da mão direita, com o indicador da mão direita assinalaria o vetor posição na qual haja força, de cima para baixo com o dedo do coração, de cima para baixo assinalando a força aplicada e perpendicular à direção do polegar. Dessa forma, poderíamos expressar o torque dessa maneira. Um círculo e dentro do círculo um círculo menor, sólido, completo, um disco, mas nesse caso bastante exagerado para dizer que é na direção perpendicular para fora. Se me faço entender com essa ideia, na próxima aula veremos as causas do movimento ou como poder caracterizar a dinâmica da rotação. Pois já sabemos que as causas do movimento de rotação é o torque aplicado a um corpo rígido e a dinâmica. Como poderíamos relacioná-las para essas peças que giram em um eixo que pertence a um motor e transformam esse movimento linear de subir e descer a um movimento rotacional? Para aquilo, na próxima aula, nos vemos lá. Até mais.